Olá, caras e caros amigas e amigos frequentes. Antes de mais, apraz-nos dizer que o vosso frequência de eleição, passo o lançamento do tema, está de volta para uma segunda temporada. Depois de um período de reflexão, a expressão tão badalada da esfera política nacional, estamos de volta com duas novidades, uma boa e uma má. Zé, antes de ir lá, eu tenho que te perguntar: porquê é que estás a falar com uma emissora nacional na noite de 25 de Abril de 1974? Está bom. Está bom. Prosseguindo, não é? Tinhas notícias? Pronto, temos duas novidades, uma boa e uma má. Vamos deixar o melhor para o fim. A má é que o Miguel, elemento da equipa do Frequência, infelizmente por motivos profissionais, não vai poder dar o seu contributo tão regularmente. E a boa é que eu e João ficamos convosco e trazemos uma nova rubrica chamada Corte Real. Basicamente, a Corte Real foi criada porque um dia aqui no Frequência eu tratei de dissecar o sistema monárquico e todas as suas idiosincrasias. E lembro que não sou monárquico. Basicamente, a Corte Real consiste em metáforas que nós vamos usar com palavras do léxico da corte, o trovador, o condenado, o bobo, etc. Vamos decidir, vamos catalogar algumas personagens da política nacional com esses nomes. Já que lancei o tema, não é? Relembro que este é o vosso podcast de eleição. No domingo houve eleições e os assentos parlamentares ficaram organizados da seguinte forma: 106 deputados do PS, 77 do PSD, 19 do Bloco de Esquerda, 12 da CDU, 5 do CDS, 4 do PAN, 1 do Chega, 1 do Iniciativa Liberal e 1 do Livre. Posta esta listagem de resultados, eu passo a palavra ao João, perguntando-lhe assim de forma relativamente direta: João, que interpretação fazes destes números e o que achas sobre eles? Olá, Zé. Olá a todos os ouvintes, não é? É isto que dá a estar a ouvir todos os debates e também o pós-eleições. Zé, eu gostei destes resultados até. Pessoalmente, eu acho que uma maioria absoluta para o PS ou para qualquer outro partido nunca é uma coisa saudável para uma democracia, e tendo em conta que o mesmo elenco se pode reunir para tentar formar governo. E fumar uma ganza também. Mas isso é só no Insónias em Carvão na SIC. E sim, acho que é um bom resultado, porque pessoalmente eu não confio no PS a governar sozinho. E não tenho muito apreço para que a legislação mude de 4 em 4 anos, porque este partido ou aquele partido tem maioria absoluta. Agora, precisamos destacar também 3 novas forças, se é que se pode chamar forças quando se tem... Mas pronto, tem representação parlamentar: o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre, e também o PAN, que quadriplicou a sua presença no Parlamento. Fico ansioso para ver se eles também quadriplicam o número de propostas que fazem, ou se é algo que é inversamente proporcional. Agora, em relação aos big boys que de facto vão poder ter a oportunidade de mandar no país, acho que aquilo que muda é a CDU fica um bocadinho dispensável, porque o PS passa a poder ter uma maioria absoluta contando só com o Bloco. Claro. Assim, o Bloco e o PS trocaram muitas cenas de pancadaria verbal durante a campanha, mas acho que lá no fundo tanto Catarina Martins como o António Costa são pessoas pragmáticas e não vão deixar que essa retórica fique no caminho de formarem governo e continuarem com a sua visão progressista para o nosso país. Tu achas que
Eu acho isto que te vou perguntar, e depreendo das tuas palavras que estamos relativamente de acordo, mas posso surpreender-me. A geringonça, que de resto António Costa já disse, ou pelo menos a imprensa interpretou dessa forma, que é para continuar, está a dispensar o PCP ou a CDU? Eu acho que sim, sabes? Nós estávamos a falar em off e eu estava-te a dizer uma teoria minha, não é uma teoria minha, eu peguei numa expressão que o líder do LIVRE usou na altura das primeiras projeções, que era o triunfo da esquerda verde. Eu achei piada essa expressão, sabes? Porque é muito fácil catalogar como vitória ou derrota da esquerda e da direita. É relativamente fácil olhar para estes resultados e dizer que a direita perdeu e que a esquerda venceu, mas além de fácil, eu acho que também é redutor, porque, por exemplo, se o Chega consegue representação parlamentar, eu acho que não se pode dizer que a direita morreu. O que se pode dizer é que há uma pequena franja de pessoas que votaram num partido de extrema-direita recém-criado, que impede a direita de morrer, mas que anuncia a morte do centro-direita. Sim. Acho que não é tanto uma morte do PCP como... morte é um termo muito agressivo, mas sim. Um declínio, acho que é um declínio de mercado do conservadorismo, tanto à esquerda como à direita, ou seja, tanto pela CDU como pelo CDS. E acho que tanto com a eleição do Chega ou do LIVRE ou da Iniciativa Liberal, acho que, e mesmo com os ganhos que o PS e o Bloco apresentaram, acho que a história desta eleição é mesmo uma história de progressismo a vencer sobre o conservadorismo. E não posso dizer que estou incomodado com essa vitória. Estou até bastante satisfeito, embora não esteja satisfeito com o Chega. Acho que, embora eles só tenham uma representação parlamentar e embora estar a falar deles dá-se mais atenção do que um partido com um deputado merece, eu acho que não temos... As únicas razões de preocupação que temos com o Chega são duas. Uma é que o Chega começa a radicalizar os votantes mais fanáticos, não quero usar fanáticos, mas mais dedicados do CDS, que achem que algumas medidas extremas são mais necessárias e que o CDS já não tem o seu charme. Ou acho que a outra opção é a que me causa maior preocupação, mas não é muita preocupação, não perco o sono por causa disso, é o Chega a começar a apelar aos 45,5% das pessoas que se abstiveram, e porque eles são claramente um partido anti-estabelecimento, e a minha preocupação é que o anti-estabelecimento em Portugal manifesta-se através da abstenção, e a minha preocupação é que eles, por serem diferentes, por serem contra o estabelecimento, consigam apelar melhor às pessoas que se abstiveram do que, por exemplo, todos os partidos do estabelecimento, incluindo o próprio Presidente da República, que fazem sempre os mesmos apelos, e os mesmos apelos continuam a não colar. Por isso, a não colar, e não é a não colar com 500 mil de pessoas, 200 mil pessoas, continua a não colar com pelo menos à volta de 4 milhões de pessoas. Eu essas duas tuas preocupações, eu acresço uma, que é o facto de eu achar que, e posso estar completamente enganado, que a personagem do André Ventura ser uma personagem que vende mediaticamente. E tendo o André Ventura a oportunidade de se fazer ouvir no Parlamento, aquele trecho que nós vemos no telejornal que dá na Assembleia da República TV, pode ser do André Ventura. O que eu não quero dizer que o André Ventura deve ser censurado. Não é isso que eu estou a dizer. Sim. Porque qualquer pessoa que votou no Chega podia depreender, se quiser, se for mal intencionado, pode depreender isso das minhas palavras. Eu não estou a dizer que em momento algum se deve passar o André Ventura no telejornal. Estou a dizer é que, à semelhança de qualquer deputado, não se deve passar o André Ventura
só porque vende, só porque ele vai dizer algo polémico. Sim. E eu desconfio que ele vai dizer mais tarde ou mais cedo coisas polémicas, porque eu desconfio, por exemplo, que nos próximos 4 anos, eu acredito que não seja, por exemplo, em 2020, mas eu acredito que nos próximos 4 anos a questão da legalização da cannabis seja discutida. Sim. Porque agora com o tal reforço da geringonça, eu acho que o Bloco de Esquerda, que foi o primeiro partido, se não estou em erro, a abordar essa questão, o Bloco de Esquerda não tinha, na minha opinião, muita margem tinha coisas mais importantes a tratar primeiro, mas num espaço de 4 anos eu acho que mais tarde ou mais cedo essa questão pode vir a ser discutida, até porque a geringonça verde conta com partidos que também já se manifestaram publicamente a favor, com algumas limitações, mas a favor da legalização da cannabis para fins medicinais. E eu acho que isso com o Chega daria... Esse é um exemplo de um possível debate mediático ou que vendesse. E essa é a minha principal preocupação relativamente ao Chega. E depois, além disso, a questão da geringonça, não sei o que é que tu achas, mas eu concordo contigo quando tu dizes que a morte da CDU é uma palavra demasiado forte. Sim. Aliás, se formos falar em morte política, há um outro partido que está muito mais perto do precipício, na minha opinião. E já vamos passar a isso, porque eu acho que tu queres. Acho que tu gostavas de usar a rubrica. Sim, mas primeiro ainda tens coisas para dizer, mas a rubrica da Corte Real. Vou deixar este cheirinho aos nossos ouvintes para quando tu quiseres. Ainda tenho algumas coisas a dizer, e acho que não se pode dizer morte do CDS ou morte da CDU, porque são partidos que, embora tenham menos apelo agora, o CDS foi de ter um vice-primeiro-ministro aos resultados que teve ontem. Acho que ambos os partidos, que se demarcam todos os outros por serem mais conservadores, acho que ambos os partidos, apesar disso, têm uma base de eleitores leal. Ou seja, a maior parte, ainda há uma considerável percentagem de eleitores, por exemplo, nos distritos do Alentejo e quase até Faro, que votam assiduamente pela CDU e que conseguem eleger deputados apesar de todas as dificuldades, e até do próprio... E até por uma questão que acho que foi trazida à baila por um dos comentadores ontem, não me recordo qual, de que a CDU se tem tornado um bocadinho indistinguível do PS. Pronto. Dito isto, tu já imaginaste como é que vai ser a experiência de ver o telejornal com estes partidos todos? Já, e sinceramente o que me passou pela cabeça trouxe-me um mixed feelings, está-me a faltar a expressão em português, sentimentos mistos. Estás a sentir contraditório. Sentimentos contraditórios, vá. Por um lado é essa preocupação para que venda, e porque, repara, se esta eleição e se esta representação parlamentar com tantos partidos tivesse acontecido há 10 anos, teria mediatismo, sim. Mas hoje, com a quantidade de meios de difusão de informação que há, pode ter ainda mais. E com meios com órgãos de estás licenciado. Obrigado. Nada. Com a quantidade de órgãos de comunicação social televisivos que há hoje, não é? SIC Notícias, RTP3, CMTV, etc. Cada um pode, em função do seu público, da sua forma de estar dentro do espaço mediático, pode pegar em coisas diferentes e todos podem ter o seu momento. Eu acho sinceramente que todos podem ter o seu momento. Isso é bom para a democracia. Mas isto também leva-nos a falar um pouco do que nós discutimos aqui uma vez com o Miguel, das questões do sistema democrático. Isto depois também vai depender muito do espírito crítico das pessoas, do que é que elas decidem ver ou não. Mas acho bem que elas tenham essa opção de escolha, sim. Sim, eu acho que a experiência vai ser... estou maioritariamente a lamentar muitos acontecimentos que vão interpretavelmente ter que ser cortados
do espaço noticioso, por exemplo, nomeadamente na televisão e na rádio, devido a restrições de tempo, mas se for a favor de uma democracia mais forte, acho que estou à vontade e pronto, para quem não gosta pode sempre avançar, não é? Sim. Agora, essas vantagens. Olha, eu queria te fazer uma pergunta e é mesmo para acabarmos esta parte da conversa, que é ontem à noite alguns comentadores, acho que vou nomear aqui o Marcos Mendes, previam que os próximos 4 anos vão ser mais difíceis do que os últimos 4 anos, tendo em conta tópicos de política internacional e até o próprio elenco que está no Parlamento, que vai estar no Parlamento. O que é que tu achas em relação a isto? Achas que os próximos 4 anos vão ser mais difíceis que os últimos 4? Olha, para responder à tua pergunta vou usar uma metáfora, eu diria, que tem a ver com estes pequenos resultados eleitorais para a realidade nacional. Pequenos. Os resultados eleitorais para a nossa realidade nacional podem ser uma espécie de ponto pequeno do que pode acontecer na Europa, percebes? Tipo, eu acho que o que é bom para uma democracia é haver bastante pluralidade no discurso e bastante pluralidade na discussão. E eu acho que uns países, por exemplo, falando no caso da União Europeia, que nós já dissecamos aqui algumas vezes, eu acho que haver várias asas políticas na discussão é positivo. E acho que Portugal está a ser um bocado contracorrente em alguns pontos, em algumas... A tal esquerda verde, numa altura em que se fala tanto das questões... Fala, e bem, dos problemas ambientais e das questões climáticas e do consumo, etc. Eu acho que Portugal... esses anos podem ser mais difíceis, sim, porque com este Parlamento, com este estado das coisas, acho que se vai investir mais em evitar que a questão climática se agrave. E acho que Portugal vai tentar ser um exemplo desse ponto de vista. Isso pode acarretar custos, isso pode fazer com que os anos se tornem mais difíceis. Isso até pode fazer outra coisa, que é as pessoas sentirem-se, eu não diria enganadas, mas desiludidas com isso. Eu espero que não aconteça. Eu espero que não aconteça, mas acho que pode acontecer. Ficarem desiludidas com mais austeridade, caso tenha de acontecer. Ok. Caso tenha de acontecer, ficarem desiludidas com mais austeridade, tá? Porque foi algo, por exemplo, pegando... Eu não sei se o comentador Marcos Mendes pensou na questão ambiental como, eu não diria base, mas como um fator que contribuísse para isso, para mais austeridade, mas acho que não sendo decisivo pode influenciar. E isso tornaria os próximos 4 anos um pouco mais difíceis, sim, e tornaria o Portugal um país visto pela comunidade internacional como algo contracorrente, sim, e também podia levar a muitas coisas, quer dizer, podia contribuir para que daqui a 4 anos o PSD voltasse a subir os seus resultados, podia contribuir para voltarmos a ter um sistema bipartidário mais óbvio, mas isso já é fazer demasiada futurologia, na minha opinião, porque eu acho que eu diria de outra maneira, os próximos 4 anos podem ser mais difíceis, sim, mas arrisco-me a dizer que o próximo ano pelo menos não vai ser. Certo, ok. Em relação a esta questão, eu acho que os últimos 4 anos, se Marcos Mendes prevê que os próximos 4 anos vão ser difíceis, eu não quero saber que cabeças é que vão começar a rolar dentro do governo do António Costa, tendo em conta quantos amigos do António Costa é que já rolaram por aqueles cargos. O que me preocupa é uma questão que o Rui Rio, por acaso, levantou no debate, e como sendo o único economista que de facto estava lá, eu tenho que lhe aplaudir por ter levantado a questão, que é dos ciclos económicos. Os ciclos económicos funcionam
em crescimento e recessão. E a última crise que tivemos foi em 2008, que aqui em Portugal bateu mais forte em 2011 a 2013, e houve alguns ajustes por parte do governo do PSD e do CDS, e depois António Costa pegou em 2015, quando as coisas já estavam a parecer mais otimistas, e correu com a oportunidade. Eu temo que a cabeça de António Costa também possa rolar. Nós temos que parar com esta metáfora, mas António Costa pode correr o risco de perder o trabalho em 2023 caso tenhamos que apertar o cinto, não só por austeridade relacionada com as alterações climáticas, o que de certeza que está a chegar, e acho que o próximo ano vai ser os próximos 4 anos vão ser difíceis, não por culpa própria, mas também por começarmos a entrar num período de recessão económica, que também vai haver a contração no nível de turismo e de investimento estrangeiro. Porque neste momento nós estamos a andar numa onda e vamos na parte mais alta da onda, e a qualquer momento a onda vai começar a desfazer. E a onda é mesmo uma metáfora para o crescimento económico. E acho que os políticos deviam tentar influenciar a onda o menos possível. Mas neste momento o que verificamos no cenário internacional é que os políticos estão ativamente a tentar destruir a onda e por exemplo, com o Brexit, que nem consigo dizer quão infinitamente melhor o Reino Unido estaria se tivesse aproveitado os últimos 3 anos para ter crescimento económico dentro da União Europeia, em vez de estar na instabilidade que está devido ao Brexit. Acordo, não acordo, continua a não estar decidido que é menos de 30 dias da saída. E a própria guerra comercial de Donald Trump com a China, que eu acho que ele está a lutá-la pelas razões erradas. Acho que faria sentido, mas acho que está a fazer pelas razões erradas, exceto a razão das patentes dos Estados Unidos estarem a ser completamente copiadas na China. Por isso, acho que os próximos 4 anos vão ser mais difíceis para Portugal, sim. Por culpa própria, não. Mas vai ser por culpa de exteriores, mas infelizmente, ou felizmente, somos um país global, e somos um país global para o bem e para o mal. Uhum. Agora, Zé, nós ainda não definimos. Tu chamas-lhe a corte real, eu quero lhe chamar a real corte de frequência. Ok. Vou lançar aqui um mote aos nossos ouvintes que estão connosco neste momento, para irem aos comentários e nos dizerem qual é que preferem. Eu vou aqui lançar então a corte real, corte de frequência. Eu combinei as duas, que é para ver se... Exato. É assim, ninguém fica feliz, e é assim que a democracia funciona. Exatamente. Zé, tu querias... eu ia lançar? Não, eu vou-te fazer o passo para tu fazeres o lançamento. Uhum. Vais-me fazer o passo para eu fazer o lançamento, eu cruzo, tu marcas o gol e tal. Pronto, o léxico do futebol, tal, que bonito. Do futebol e do basquete aqui todo misturado. E todo misturado. Digamos que é uma mixórdia de frequência. Exato. Já fazia falta qualquer coisa assim, uma metáfora desportiva. Sim. Qual é o podcast português ou o meio do espaço mediático português que não faz uma metáfora desportiva? Nenhum. Havia o nosso, mas agora não há nenhum. Pois, exato. Já fomos. Exato. Vamos fazer uma metáfora medieval agora. Exato, uma metáfora medieval. O João, para o Real Corte de Frequência, Corte Real, sim, distinguiu alguém como a condenada. Quem é a condenada, João? Com toda a surpresa do mundo. Pois... Ao contrário da morte de Ned Stark, esta não foi surpresa para ninguém. E as últimas horas pareceram-se muito com o episódio 9 da primeira temporada de Guerra dos Tronos. Peço desculpa, mas se ainda não viram desde 2011, estão a merecer este spoiler. Durante a noite, o CDS deixou de ter líder. Por isso, para mim, a primeira condenada da frequência é Assunção Cristas. O que é que se pode dizer em relação a Assunção Cristas? Não, eu acho que lá está, eu caio sempre na metáfora da morte, eu vou usar outra coisa qualquer.
é uma queda relativamente anunciada. Eu diria que o seu provável sucessor caracterizou o anúncio da sua não recandidatura como com dignidade. E eu não temo pelo CDS porque sinceramente não tenho particular estima pelo CDS. Mas acho que o partido vive uma profunda crise de identidade e o próximo líder vai ter de ser escolhido com muito cuidado, porque o eleitorado do CDS leal, que tu dizes que existe sim, porque há pessoas conservadoras de direita na mesma, e há pessoas que se revêem nos valores do CDS, mas caso o CDS nas próximas eleições volte a regredir, muitas dessas pessoas vão repensar a sua posição, acho eu, porque esta primeira queda, que é uma queda grande, é como tu disseste, passamos ainda todos nos recordamos de um vice-primeiro-ministro do CDS, e de repente o CDS tem mais um deputado no Parlamento do que o PAN. É assim, se o Paulo Portas conseguia fazer o que fez com aquele cabelo, a culpa é mesmo, a condenada é mesmo a Assunção Cristas, e não é por culpas exteriores, é mesmo por erros próprios, e ela fez a sua própria declaração de meia-culpa. E eu tenho que dizer que ela foi das figuras que tornaram esta campanha mais difícil de digerir. De todas as figuras foi a que tornou, porque ela, em termos de carisma, não tem nada. Digo eu para os apoiantes do CDS. Sim, para mim, enquanto eleitor, ela o CDS não me apela particularmente pela Assunção Cristas. Por exemplo, no debate com todos os líderes parlamentares na RTP, a Assunção Cristas foi provavelmente das pessoas que falou mais, e falou mais para ataques a António Costa, e pareceram mesmo ataques que não tiveram qualquer proposta ou solução em vista. Porque eu compreendo, mas a única arma que a direita tinha nestas eleições era mesmo a descida de impostos, e mesmo o António Costa conseguiu turvar um bocadinho as águas nesse tópico, porque, a não ser que se faça um grande mergulho nos números, é difícil perceber se a descida dos impostos do PS, mas afinal há mais receita do IRS, como é que isso funciona. E então o CDS não tinha mais nenhuma arma, e porque também era isso e tanques. E a partir do momento em que António Costa sacrificou mais um dos seus colegas com a situação, basicamente isso deixou de poder também ser utilizado. Por isso, até o próprio Rui Rio, eu não acho que se safou muito mal, tendo em conta o homem foi para a guerra como única arma em relação ao PS e à geringonça, que tiveram uns 4 anos que, fora umas coisas aqui e ali, foram 4 anos bastante bem sucedidos, e por isso não diria que é um mau resultado para o PSD, mas a Assunção Cristas teve que ser mesmo a condenada. Houve demasiados erros para se poder voltar atrás, e mais 2 ou 3 erros nos próximos 4 anos podem ser fatais para o CDS. Eu também acho, e eu vou acrescentar eu concordo plenamente com a tua análise, mas vou acrescentar uma coisa. Eu acho que o declínio do CDS que culminou nestas eleições começou nas europeias, porque essa retórica que tu viste da Assunção Cristas é a mesma que eu vi no Nuno Melo, por exemplo, e eu não acredito que se o Nuno Melo se tornar líder do CDS, acho pouco provável que a retórica mude, e não dizendo que a retórica usada por um partido em debates ou na relação com os seus eleitores através da comunicação social seja a coisa mais decisiva, importa. E lá está. Acho que eu não auguro um futuro brilhante para o CDS se o próximo líder não mudar alguma
algum do curso de ação que o partido tem tido até aqui. E em relação à questão do PSD, eu concordo em absoluto contigo também. Eu acho que o resultado não foi pior pelo Rui Rio. Eu acho que o Rui Rio teve uma prestação nos debates e na ponta final da campanha que contribuiu para um resultado melhor do PSD. Sim. E acho que, sinceramente, que apaziguou algumas das vozes contra internas que teria. Apaziguou ou não, isso só o futuro nos dirá. Mas acho também outra coisa. Acho que, no mínimo, até às próximas autárquicas, o Rui Rio tem condições para continuar na liderança do PSD. Ou até para formar, até ouvi isto, para formar um bloco central com o próprio governo, visto, ou até o governo tem também a opção de manter-se como minoria e ir negociando ano a ano nas questões mais importantes com cada um dos partidos. Sim, também é uma possibilidade, embora eu deva dizer-te que acho menos provável. Sim, também criaria mais instabilidade. Sim. E uma imagem que me ficou do debate de todos os líderes parlamentares são os últimos 2 minutos 30 segundos em que do lado esquerdo da moderadora estão o Rui Rio, Assunção Cristas e António Costa, e o António Costa e o Rui Rio começam a trocar os cromos mais raros. Ou seja, começam a comparar os gráficos que cada um tem das mesmas coisas e a passar gráficos entre si, e a certa altura o António Costa quer passar um gráfico ao Rui Rio, mas o Rui Rio nem estende a mão e acaba a Assunção Cristas a passar o gráfico para o Rui Rio, e eu temo que se o CDS, como se diz, não se puser a pau, não é? Vai ser mesmo esse papel que vão passar a ter no Parlamento. Grande metáfora, João, sim senhor. Obrigado. Fiquei surpreendido, não fiquei, porque não me surpreende a tua capacidade intelectual, a retórica. Passo este elogio. Olha, Zé, eu gostava agora de te dizer, nestas eleições, quem achas que canta melhor? Quem canta melhor, João, é o Trovador. E estamos de volta à Corte Real Corte do Frequência. Eu diria que há 2 trovadores. Há um trovador e há um aprendiz de trovador. Temos um trovador estagiário. Sim, um trovador estagiário, precisamente. E eu vou começar pelo trovador estagiário, que eu diria que é o Rui Rio. O Rui Rio porquê? Porque o Rui Rio deu música à imprensa. Na minha opinião, principalmente na questão em que ele diz qualquer coisa como antes tinha de ser tudo muito rápido para o jornal do dia a seguir, depois tinha de ser tudo muito rápido para o noticiário das 8, hoje é tudo muito rápido para o online. Mas as decisões políticas tomam-se com ponderação. Isto quando questionado sobre o futuro do partido. E eu gostei, e eu acho que isso é uma abordagem, é uma resposta que acaba por cativar muita gente, muito eleitorado do PSD. E é no fundo, numa noite de derrota, o Rio acaba por, porque não deixa de ser uma derrota, podia ser uma derrota pior, sim, como nós já dissemos, e é certo que podia ser uma derrota pior. Sim, lá no fundo tens 2 partidos que estão a competir por ser os maiores vencedores ano sim. Sim. Que são o PS e o PSD. Claro. Por isso, sempre que um ganha e o outro não ganha, pode contar como uma derrota. Agora, se é uma derrota ou uma derrotinha. Se é uma derrota de fazer rolar cabeças, ou cá estamos nós outra vez, não é? Tempos medievais. Ou se é uma derrota que permite toda a gente manter o emprego dentro do partido e lutar pela próxima, é sempre uma diferença, é uma distinção que é preciso fazer, não é? Claro, assim, é isso. É um bocado isso, e eu acho que ele acaba por ser o trovador porque sai por cima. E o trovador, mas apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, exatamente. Trovador estagiário.
ainda assim ao estagiário. Porquê? Porque eu gostei muito de uma outra expressão do senhor Rui Tavares, líder do Partido Livre, que na altura ainda das primeiras projeções, quando já se desconfiava que o Livre teria representação parlamentar, o que se confirmou, ele definiu essa representação parlamentar que, a acontecer, seria um triunfo da esquerda verde. E eu já usei essa expressão aqui nesta frequência, mas ele é que é o verdadeiro autor dessa expressão. Portanto, todo o mérito a ele enquanto trovador, porque eu acho que essa esquerda verde, no mínimo nos próximos 4 anos, é algo que veio mesmo para ficar. E eu acho que é verde porque distingue perfeitamente o que é o comunismo tradicional do que é uma nova vaga de esquerda, do Livre, do Bloco de Esquerda e mesmo do PS, caso queira, não é dar poder, mas caso queira dar espaço mediático a estes partidos para continuar com a geringonça. E pronto, estes são os 2 trovadores que eu defino, vamos dizer assim. E para terminar, João, uma pequena reflexão eu proporia sobre, não é novidade, mas sobre, eu diria que a declaração mais importante do Primeiro-Ministro, que a imprensa deu a entender que a geringonça seria para continuar, que haveria uma nova versão da geringonça, e o que a imprensa foi dizendo em função das palavras do Primeiro-Ministro António Costa. Que futuro vês para a geringonça, para esta nova geringonça? Eu acho que vai ser uma geringonça melhorada, tal como todos os 2.0 tendem a ser. Não melhorada necessariamente para os portugueses, mas para o PS e para o Bloco. Apesar do conservadorismo do PCP, eu gostei da solução. Diria até que achei a solução genial. Porque o que unia a geringonça nos últimos 4 anos, e foi o principal motivo da moção de censura em 2015, era evitar um governo de direita, do CDS e do PSD, a todo o custo. Ou seja, estes partidos que pouco têm a ver uns com os outros, para além de que não são de direita, uniram-se com o propósito de impedir mais austeridade. E o que me preocupa é que agora os 2 partidos que eu diria que até são mais semelhantes em termos de mensagem, o Bloco e o PS, se podem unir e dispensar do PCP, remover algum conservadorismo da equação e que agora já vão ter agora mais estrela e menos restrições a promulgar mais elementos do seu programa eleitoral, tanto o PS como o Bloco de Esquerda. Isto preocupa-me porque são 2 partidos, um mais progressista que o outro, mas que não acho que deveriam ser deixados sozinhos para fazer as suas decisões, e que para serem tomadas decisões deveria ser consensual, e não consensual só entre 2 das 10 forças que existem no Parlamento, porque acaba por ser uma versão de esquerda da coligação que perdeu o governo em 2015. Tens um grande partido que acumula a maior parte dos votos e elege a maior parte dos deputados, tem a maior parte dos ministros, que era o PSD e poderá ser agora o PS, e depois tens o partido mais minoritário, mas que mesmo assim ainda acumula uma quantidade de gente que permite formar uma coligação com maioria absoluta, que é também um bocadinho mais, não é radical, mas é um bocadinho mais radical do que os grandes, e que em conjunto podem passar a governar independentemente das outras 8 forças que existem no Parlamento. Zé, o que é que tu achas desta geringonça 2.0? Das suas possibilidades
Se vai acontecer, não vai acontecer? Eu acho que vai acontecer. E sinceramente eu concordo com a maioria do que disseste, à exceção de teres dito que não é assim tão positivo o desvanecimento do PCP. Eu acho que o PCP, que até esse desvanecer começou antes destas eleições, começou ao longo do mandato da Geringonça, foi algo que se foi agravando com o tempo. O diferenciar das posições, o extremar das posições, e acho que a Geringonça, sinceramente, perdoa-me Jerónimo, vai funcionar melhor sem o PCP ainda. Acho é que... e outra coisa, eu há bocado na tal definição da esquerda verde esqueci-me de citar o PAN, que é tão importante como os outros, para não dizer mais, na tal questão da esquerda verde, e quadriplicou a sua representação parlamentar. Eu acho que a Geringonça vai funcionar de forma diferente, porque por causa do contexto, algo que também fomos falando em função do que estávamos aqui, a tal necessidade que o PS talvez tenha de implementar mais políticas verdes. Sim. Mais políticas que impliquem custos à sociedade portuguesa, mais políticas que no pior dos casos nas próximas eleições lhe custem votos. E eu acho que a tensão desta Geringonça, sob o ponto de vista social, tende a funcionar bem, vai tender a funcionar bem, mas sob o ponto de vista político pode criar alguma tensão. Sim. E eu acho que em 2023, não é? Sim. Em 2023 o Bloco pode passar a ter ainda mais expressão do que tem agora, porque de cada vez que algo seja aprovado que não seja do gosto do eleitorado do Bloco, eles podem só dizer, foi o PS. Exato. E o PS, sendo o partido maior e que também elege e tem o primeiro-ministro, a figura mais importante do país, provavelmente, está mais sobre a lupa mediática e pode também sofrer perdas maiores caso se deem erros crassos por culpa própria, mas também caso tenham que tomar medidas reacionárias em relação a problemas exteriores ou imprevisíveis. Eu queria dizer uma coisa. A situação, a saída do PCP de Jerónimo de Sousa preocupa-me um bocadinho, porque apesar de tudo o Jerónimo de Sousa ainda era o ancião à mesa. Mais uma metáfora. Sim, mais uma metáfora. Claramente. Relativamente medieval. Eu acho que quando. Especulando, quando estava a Geringonça, os três na mesma sala, eventualmente o António Costa e a Catarina Martins andavam à bulha e era o Jerónimo de Sousa que lhes puxava as orelhas e dizia tipo: isto é sério. Porque. E tu reparas no próprio respeito que todos os outros políticos têm para com. Não digo o PCP, mas pelo menos a figura de Jerónimo de Sousa, porque Jerónimo de Sousa começa a falar e é o único momento em que nenhum dos outros líderes parlamentares está a trocar gráficos, papéis ou a mandar boquinhas uns aos outros, incluindo a própria Assunção Cristas. Por isso, se Jerónimo de Sousa consegue calar a Assunção Cristas, eu acho que ele era uma figura importante no governo, nem que fosse só para ser uma voz da razão e um pequeno, se calhar inconveniente travão a algumas medidas mais progressistas que o PS e o Bloco poderiam implementar sozinhos. Pronto, concordaremos em discordar e daremos aos nossos ouvintes toda a liberdade para pensarem por eles e para ficarem com a sua opinião relativamente a este ponto. E faço já a despedida. Tipo, ainda tens alguma coisa? Sim. Pronto. E aproveitamos esta deixa democrática que vos permite. Aproveitamos esta deixa democrática que vos sugere que
que tenham as vossas opiniões e que se informem e que estejam atentos à atualidade nacional, para nos despedirmos deste primeiro episódio da segunda temporada do Frequência. João, apraz-te dizer alguma coisa aos nossos ouvintes? Alguma nota final? É assim, nós vamos fazer como a Associação Cristos e abandonar, tá? Tchau. Até à próxima. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube. Também estamos no SoundCloud e no Facebook. Até à próxima.